Fala galera, beleza? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lucas Mano, biocientista, e esse é o nosso quarto vídeo da série Nutrição para Musculação, em que eu vou falar sobre horários de alimentação. Quando a gente fala em horário de alimentação, a gente tem que levar em conta tanto saúde quanto performance, e são coisas que às vezes vão ser conflitantes. Às vezes você tem que optar por um ou pelo outro. E o horário tem dois aspectos principais. Um deles é o que a gente chama de crononutrição, que é o horário que você come em relação aos seus relógios biológicos, e o outro é a nutrição pré-treino, ou seja, a alimentação próxima do treino, tanto antes quanto depois. Vamos começar com crononutrição, falando da sua alimentação em relação aos seus ciclos circadianos. Por que eu falo ciclos no plural? Porque a gente tem mais de um ciclo circadiano. A gente tem o ciclo de iluminação, de escuridão, de estar acordado ou dormindo, comendo ou jejuando, mas de modo geral a gente tem um ciclo que é o ciclo mestre e os outros que são os ciclos periféricos. Quando a gente consegue sincronizar esses ciclos, os periféricos, com o mestre, a gente tem alguns benefícios para a saúde. E quando eles estão desincronizados, a gente tem alguns prejuízos para a saúde. Quais benefícios e prejuízos são esses exatamente? A gente tem alguns impactos no nosso metabolismo de alimentos, por exemplo. Quando a gente tem uma ingestão fora do nosso ciclo circadiano, de maneira que eles ficam desalinhados, a gente tem mais glicose no sangue, mais insulina no sangue, pressão sanguínea mais alta, leptina, que é um hormônio que está ligado à saciedade e ao metabolismo mais baixo, um ciclo reverso de cortisol, eficiência do sono mais baixa e até pré-diabetes, até síndrome metabólica você pode ter por ter esse desalinho entre o seu ciclo mestre e os seus ciclos periféricos. Isso aí está ligado ao horário de alimentação, porque isso vai ter um impacto nos seus ciclos periféricos, mas não no seu ciclo mestre. Então com isso você pode alinhar o mestre com os periféricos ou desalinhar, dependendo do horário que você se alimenta. Tem alguns estudos feitos em ratos que eles devem comer mais à noite, porque eles são animais noturnos. Já o ser humano é um animal diurno. Então você deveria comer mais ao longo do dia que você está mais ativo, menos à noite. Alguns dos motivos por que a gente deve comer mais ao longo do dia está ligado ao esvaziamento gástrico mais rápido, ou seja, a comida passa mais rápido pelo seu estômago. Tem um melhor funcionamento das células beta do pâncreas, que são as que secretam a insulina, então você consegue ter esse melhor metabolismo dos carboidratos no sangue, da glicose para as células, e isso também se aplica a gorduras. Nosso metabolismo de triglicérides também é melhor quando a gente faz a ingestão ao longo do dia e não à noite. Agora, diferente de carboidrato e gordura, não tem tanta pesquisa nesse assunto quando a gente fala em proteína. O melhor que eu tenho foram alguns podcasts que eu assisti. Um deles é uma entrevista com o Dr. Greg Potter, que é o autor desse estudo aqui, e ele fala que não tem tanto problema de se ingerir proteína à noite. E a mesma coisa eu já vi de outros podcasts também. Então, se você vai comer à noite, é ideal que você priorize a ingestão de proteínas. E outro ponto muito importante da crononutrição é que você mantenha uma rotina, que você coma sempre os mesmos horários todos os dias. Se você tem uma ingestão mais ou menos aleatória de um dia para o outro, você vai ter resultados piores. Outro aspecto da gente comer uma maior proporção das calorias no início do dia tem a ver com o nosso gasto calórico. A gente acaba tendo um gasto calórico maior se a gente tem uma ingestão maior durante a manhã. Enquanto se você tiver a mesma ingestão, só que mais para o final do dia, você vai ter um gasto menor. Isso significa que se você quer emagrecer, você pode comer mais comida e ainda assim emagrecer se a maior parte das calorias estiver de manhã. Não significa que você não consegue emagrecer se você comer à noite. Só significa que você vai ter que comer menos. Então, é algo para você levar em conta na sua preferência. Se você prefere comer mais de manhã ou menos à noite. O efeito disso na sua partição nutricional não é tão claro. Então, eu não vou falar que você vai perder mais gordura se você comer de manhã do que se você comer à noite. Isso aí não é tão bem claro assim. Vamos falar um pouco sobre o horário de ingestão de proteínas. Tem dois horários que são um pouco mais interessantes para a gente. Um deles é antes de dormir, que é um horário que a gente vai passar muito tempo em jejum, então faz sentido a gente ter uma ingestão de proteínas nesse horário e pode ser que a gente tenha ganhos melhores com isso, ou pode ser que não, mas é uma aposta segura, mal não vai fazer. Outro horário bom para ingestão de proteínas é o horário pré-treino, ou seja, antes e depois de se treinar. A recomendação científica para o horário de se comer antes e depois do treino é que a gente não espace a refeição pré-treino da pós-treino em mais de 3, 4 horas se forem refeições pequenas, ou até 5, 6 horas se forem refeições grandes. E isso é mais relevante para pessoas treinadas do que pessoas novatas. A gente tem esse estudo aqui que tem 4 grupos, 2 grupos de treinados, 2 grupos de iniciantes. E neles a diferença é só o horário em que tem a suplementação proteica. Então um é logo após o treino e outro é mais tarde no dia, o treino foi na parte da manhã.
e a gente vê que não tem diferença entre os dois grupos novatos, e já entre os dois grupos treinados a gente tem esse benefício da ingestão de proteína mais próxima do treino. Então essa nutrição pré-treino é mais relevante para as pessoas que são treinadas do que para os novatos, mas segue essa recomendação, que é de 3 a 4 horas se forem refeições pequenas, ou 5 a 6 horas se forem refeições maiores. Aproveitando para falar sobre nutrição pré-treino, vamos falar um pouco sobre carboidratos também. A gente tem alguns estudos mostrando que é benéfico sim, a gente tem ingestão de carboidratos pós-treino, quando comparado a nada. Então é melhor você ingerir até 30 gramas de carboidrato, mais que isso não tem necessidade, para a gente diminuir a quebra da proteína muscular. Só que quando a gente pega uma ingestão de carboidrato junto com proteína, a gente não vê esse benefício. É suficiente que a gente tenha ingestão de proteína, com isso a gente vai reduzir a quebra de proteína muscular e aumentar a síntese proteica muscular ao mesmo tempo. Então não tem essa necessidade de ingestão de carboidrato logo após o treino. Isso do ponto de vista de balanço proteico muscular. Agora a gente tem também a ressíntese do glicogênio muscular. Quando a gente faz exercício, a gente vai tirar a energia do glicogênio que está armazenado nos músculos. Então, se a gente quer recuperar esse glicogênio que foi gasto, a gente precisa de ingerir carboidrato. Então, se você vai ter 2 treinos no mesmo dia para a mesma coisa, isso se torna relevante. Mas se você vai fazer musculação para o mesmo músculo só no dia seguinte, isso aí tem muito tempo, não tem necessidade de você ingerir carboidrato logo após o treino. Agora, o exercício, a musculação, por exemplo, tem um efeito na célula que um transportador de glicose, o GLUT4, vai para a superfície da célula e com isso ele consegue mandar a glicose para dentro, mesmo sem a presença de insulina. Então, se você treina mais no final do dia, à noite, a ingestão de carboidrato após o treino não vai fazer tão mal para a saúde assim, mesmo estando desalinhado, porque não vai ficar glicose tanto tempo no sangue, não vai precisar de tanta insulina, que a gente tem esse mecanismo do GLUT4 indo para a superfície da célula e facilitando o transporte da glicose para dentro da célula. Mas também não é ideal, se você quiser o máximo de saúde, você vai comer mais ao longo do dia. E priorizar treinando também mais cedo no dia, se você quiser alinhar a sua alimentação com o seu treino. Agora vamos falar da gordura no pré-treino. Uma crença que você tem é que a ingestão de gordura vai desacelerar a digestão. Então a gente deveria não ingerir gordura no pós-treino, porque a gente quer que os nutrientes do que a gente está comendo cheguem logo no sangue para suprir os nossos músculos, que estão precisando de energia, precisando de aminoácidos, tudo para gerar a síntese proteica muscular e a gente ter nossos resultados. Mas será que na prática isso funciona mesmo? A gente tem alguns estudos que investigam isso. Tem um deles que é, por exemplo, a ingestão de claras de ovo no pós-treino comparado com ovos inteiros. A gente tem a mesma ingestão de proteína, ou seja, o grupo que comeu o ovo inteiro vai comer mais calorias de modo geral. E a gente tem uma maior síntese proteica muscular quando come o ovo inteiro e não só a clara de ovo. Tem esse outro aqui que compara leite integral com leite desnatado no pós-treino. Ele tem 3 grupos. Tem um grupo que vai ter a mesma ingestão de proteína, então a mesma ingestão de leite integral e de leite desnatado, e o outro vai ter a mesma ingestão de calorias do leite desnatado e do leite integral. Então a gente tem mais proteína no leite desnatado do que no leite integral. E mesmo assim, a gente encontra benefícios no leite integral, que tem mais gordura do que os outros. Então não é tão bem claro que a gente deve evitar a ingestão de gordura. Até porque, apesar de teoricamente desacelerar a digestão, na prática isso não vai te dar resultados piores. Então não tem necessidade de se preocupar demais em estou comendo carboidrato, estou comendo gordura no pós-treino. Isso aí, o importante é mais você se alimentar e ter alguma fonte de proteína. E além do glicogênio muscular que a gente gasta fazendo exercício, a gente também tem triglicérides intramusculares, ou seja, gordura que fica no músculo que ele também usa como energia. 20% da energia que a gente usa mais ou menos na atividade física vem desses triglicérides. Então é normal que a gente coma a gordura no pós-treino e que ela também vá para o músculo para repor esses estoques. Então é isso, o importante para a saúde é você alinhar o seu ciclo circadiano mestre com os periféricos, e isso você consegue tendo ingestão de alimentos mais no início do dia, então mais de manhã, mais à tarde, não tanto à noite. Isso também vai favorecer no seu gasto energético, você vai ter um gasto maior ingerido nesses períodos. Quando a gente fala em nutrição pré-treino, é bom que a gente coma principalmente proteína antes e depois, até umas 3, 4, 5, 6 horas de distância entre as 2 refeições, entre o pré e o pós-treino, e isso é mais importante para as pessoas que são treinadas. E o exercício diminui um pouco esse impacto que a gente teria na saúde de comer em horários mais tardes, mas o ideal é que a gente ainda assim
coma mais no início do dia. Só que esse horário do pós-treino vai favorecer a sua recuperação. Então, se os seus objetivos são ganhos, se você malha à noite, é melhor que você coma alguma coisa antes de dormir, mas saiba que você está sacrificando um pouco a sua saúde. E proteína antes de dormir, principalmente alguma de absorção lenta, tipo caseína, pode ser algo bom. E aqui a gente fecha a parte teórica da série Nutrição para Musculação. Se você curtiu a série, clica no curtir, comenta aqui embaixo. É melhor morrer cedo monstro ou viver para sempre frango? Aquele abraço e bora puxar os pés!